Voltamos à rádio. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada. Ora, muito boa noite aos nossos ouvintes da RLX. Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim, depende da hora em que vão ver e ouvir este programa. Em primeiro lugar, passa sábado às 18 na rádio, depois em podcast no nosso canal, e aí sim poderá ser visto nas diversas horas, enfim, quando a pessoa quiser e tiver curiosidade em lá ir picar, como se costuma dizer. Hoje temos connosco o Paulo Bernardo de Sousa e também o Luís Miguel Santos, e vamos falar de um assunto que eu achei muito interessante, tem a ver com as ONGs. Sabem o que é isto das ONGs, de como é que elas funcionam, para que é que elas existem? E para quem não sabe, eu posso dar aqui 3 exemplos rápidos do que é que são ONGs. Por exemplo, relativamente ao ambiente, temos em Portugal a Quercus e a Zero, que são associações que supostamente, e penso que também de uma forma prática, defendem o ambiente. Nos direitos humanos é fácil, temos a Amnistia Internacional, a secção portuguesa, e nas lutas contra o racismo temos o SOS Racismo, que faz várias intervenções sempre que acontecem situações de discriminação racial. Mas pronto, vamos começar pelo princípio e ia pedir aqui ao Paulo que me definisse o que é isto das ONGs, como é que elas surgiram, até porque o Paulo tem uma história muito engraçada, agora em off estávamos a falar nisso. O pai do Paulo, o Júlio Sousa, foi uma pessoa muito ligada a esta questão das ONGs, ou pelo menos sobre aquilo que elas defendem, e estamos a falar sobretudo aquelas dos direitos humanos em tempo de ditadura, que é bem mais difícil. Paulo. Ora viva, boa noite, boa tarde, como dizia há pouco aqui o David, mas acima de tudo cumprimentar o David e o Luís nesta fase e o auditório da Rádio de Lisboa também, um grande cumprimento, estou aqui de volta com muito gosto. Relativamente a esta questão das ONGs, eu, como sou um estruturalista, vocês vão me desculpar, tenho aqui uma dificuldade de não ir atrás, fazer entender aquilo que penso que deve ser dito. Dizia o Mosca, um dos grandes pensadores destas questões da ciência política, que sempre que aquilo que são as organizações instituídas e que entende-se a governação não corresponde integralmente às necessidades da população, ou sempre que o Estado, enquanto entidade, não vai ao encontro daquilo que para já legisla e depois não cumpre, ou que ainda não legislou e é preciso pôr em prática, sempre que isto acontece, sempre que há uma falha, a falha é suplantada por quem? Por quem a identifica. E quem é que a identifica? Normalmente pessoas que fazem parte daquilo que se costuma dizer povo. Eu não gosto da expressão, mas só para simplificar. E, portanto, sempre que as organizações e as instituições que estão mandatadas para determinadas funções não as desempenham, surge necessariamente alguém que as substitua. Neste alguém há dois tipos de alguém, digamos assim. Há aquilo que na ciência política se chama de movimentos sociais, que são normalmente organizações, se quisermos, ainda não organizações, são organizações muito espontâneas, que podem até vir a resultar numa coisa institucional. Podem vir a ser partidos, podem vir a ser sindicatos, podem vir a ser associações e até podem vir a ser ONGs. Mas, a par dos movimentos sociais, também surgem outras coisas. Surgem as ONGs, têm um sentido mais prático, ou seja, não se quedam pela análise e pela discussão política dos problemas que encontram e que acham que devem ser resolvidos, como acontece nos movimentos sociais, mas têm também um sentido prático de os tentar resolver e de os tentar substituir mesmo na ação quem o devia fazer. Isto de uma forma simples, isto não é nada assim tão simples de abordar. Andou muita gente a estudar isto e a dissertar sobre isto, há livros cheios sobre esta questão, há muitos autores e isto vai desde o processo cartesiano até mais à frente ao século XX e tudo o que foi filósofos que se meteram na área das ciências sociais e da ciência política em concreto. Mas para ser simplista e para ser também fácil de se entender, e não viemos aqui para dar aulas, viemos aqui só para falar sobre este assunto, eu achei importante dissecar isto. As ONGs efetivamente têm esta função, têm a função de ir à procura de resolver questões que
ou a lei até já prevê e não são levadas a cabo, ou a lei prevê de forma ténue e é preciso aprofundar, ou não prevê todo e o Estado também não se organiza para o fazer. Aí as ONGs diferem dos movimentos sociais porque já são orgânicas, já não são inorgânicas como os movimentos sociais, ou seja, já têm uma organização que sustenta, que é um pilar de funcionamento que vai ao encontro do objetivo da própria organização. Há bocado falávamos do SOS Racismo, ela tem um propósito e tem uma estrutura montada que é o de combater aquilo que são ainda as graves deficiências políticas, sociais, jurídicas e a vários níveis, que são a nossa relação com outros seres humanos que nós entendemos que são assim tão diferentes, que merece que a distinção nos faça viver mal uns com os outros. Eu sinceramente percebo que tenha que haver mesmo ONGs com este fulgor, porque ainda temos muita coisa para reparar dentro de nós enquanto sociedade e nós enquanto indivíduos. E se de alguma forma os Estados vivem daquilo que se chamaria um certo positivismo, uma certa não reação a nada, vamos considerar que se calhar o contrapeso dos Estados provavelmente serão este tipo de organizações, por um lado os movimentos sociais, por outro lado as ONGs, permite despertar, abanar e levar a quem tem que tomar decisões a tomar as decisões certas. E enquanto não as toma, no caso das ONGs elas próprias dinamizam. E aquilo que tu estavas a querer falar tem a ver com um outro assunto que eu sei que tu conheces e que a minha família se tem envolvido desde sempre, que tem a ver com a objeção de consciência perante o serviço militar. O direito à vida está constitucionalmente consagrado. Está lá logo no princípio da Constituição. Todavia, a lei permite que, ao abrir um acordo jurídico, que é a existência de uma lei militar, tu possas matar outra pessoa. E isto é um contrassenso jurídico. Ora, esse contrassenso jurídico foi combatido em Portugal por aquilo que foi, na altura, a Associação Livre de Objetores e Objetoras de Consciência, que era encabeçada pelo meu pai, Júlio Sousa, e que, não se tendo constituído juridicamente como uma ONG, teve um comportamento de ONG. E isso também é outra questão. É que há ONGs formalmente constituídas e a lei prevê as possibilidades, desta aí logo a entrada das ONGs ambientais, mas há várias tipologias de ONGs. Curiosamente, isto não é assim uma coisa tão espontânea quanto isso, porque a lei já prevê várias possibilidades deste tipo de associação, porque é disto que se trata. E, curiosamente, a ALOC, a Associação Livre de Objetores e Objetores de Consciência, não sendo uma ONG consagrada nacionalmente, é subsidiária de uma outra organização internacional que, essa sim, é uma ONG até de natureza internacional que tem funções idênticas, que é o World Resistance International, que essa sim é mesmo formalmente uma ONG, mas a ALOC esteve sempre, curiosamente, como sendo subsidiária da World Resistance International. E nessa perspectiva, fez aqui algo muito interessante em Portugal. Repare-se nisto. Não estamos a falar só da objeção de consciência, porque ela implica depois um conjunto de outras coisas. Tu, se tens liberdade religiosa em Portugal, passou também por ali. Porque, curiosamente, antes de chegarmos àquilo que seria o direito à objeção de consciência, houve preceitos prévios que tiveram que ser garantidos, nomeadamente liberdades individuais a este nível, ao nível da escolha. Portanto, as ONGs têm uma função que eu acho que é muito meritória, que é de sempre abanar o sistema, de o questionar, de o pôr em causa, de o levar a ver outros caminhos, de procurar, até se quisermos, aculturar as pessoas e a sociedade a um caminho. Não é errado pensar se todos nós tentamos fazer sempre isto uns aos outros. Não vale a pena dizer, e tal, cada um vai por si. Isto é uma mentira, não é cada um vai por si. Porque não vamos. Todos nós vamos sendo aculturados uns pelos outros. E portanto, se as ONGs passam, eu não estranho. Antes, pelo contrário, está quase na... E também há aqui uma particularidade, que é as ONGs muitas vezes também trazem pessoas que querem intervir civicamente e que não gostam, por exemplo, de se meter na política. Se bem que participar numa ONG também não deixa de ser uma participação política, mas não querendo participar nessas questões partidárias, veem nas ONGs uma excelente oportunidade para poderem usufruir dos seus deveres cívicos e também das suas obrigações. Muitas vezes não deixa de ser uma obrigação nós denunciarmos aquilo que está mal. Luís, tu fazes parte de uma ONG, neste caso o SOS Racismo.
Tal como o Paulo disse, a SOS Racismo é uma instituição, portanto está institucionalizada, devidamente organizada, luta por aquilo que considera ser justo, neste caso a luta contra o racismo, e eu ia-te perguntar para ti o que é que significa, não só fazeres parte do SOS Racismo, e porque é que fazes parte do SOS Racismo? Eu faço parte do SOS Racismo, no sentido em que sou sócio e antes de ser sócio já era, não digo simpatizante da causa antirracista, sim, custa um bocadinho de dizê-lo, porque de repente colocarmos isto na questão da simpatia ou da antipatia ou da identificação é sempre um pouco estranho, mas era uma causa que me dizia muito da minha experiência de vida e de perceber, de tentar olhar para a realidade que nos rodeia, não é? E perceber que em tese somos todos iguais, mas de facto há ainda uns mais iguais do que outros e há pessoas que vivem discriminações na pele literalmente na pele, e por causa também dela, da cor da pele, nomeadamente, é muito isso que está em causa no que diz respeito ao combate ao racismo, é? E portanto toda essa minha experiência de vida acumulada acabou por fazer que num dado passo chegasse a fazer para mim sentido um bocadinho de aprofundar mais, quer do ponto de vista da minha capacidade crítica para olhar para o tema, quer de alguma capacidade para intervir e para coletivamente discutir e pensar. E, portanto, acaba por ser isso que me leva a inscrever-me no SOS Racismo, que é uma associação que conjuga até um bocadinho daquelas duas vertentes que o Paulo há bocadinho estava a referir, na distinção quase entre ONGs e movimento social, e a SOS tem muito, procura ter esse papel, porque ao mesmo tempo que desenvolve projetos concretos de luta contra o racismo e de combate às discriminações, projetos mais em alguns bairros, neste momento principalmente na cidade do Porto, na área metropolitana do Porto, mais até do que na área de Lisboa, mas também alguns na área de Lisboa, e que promove esse tipo de intervenção que podemos considerar aquela intervenção cotidiana, sistemática no terreno, dia a dia, e portanto, em alguns bairros que podemos classificar como intervenção social na qual a SOS está envolvida. Depois tem o outro lado, que já se aproxima mais do movimento, que é a perspectiva política, no sentido mais lato do termo, não no sentido que estavas agora aqui a falar, na questão mais dos partidos, mas no sentido da polis, de pensarmos a sociedade como um todo. Não é? A SOS também procura ter muito isso, quer seja naquilo que as pessoas tendem a conhecer mais do trabalho do SOS Racismo, que é a denúncia pública de casos de racismo, de xenofobia, sejam eles casos relatados na imprensa ou outros, e a sua denúncia pública. Esse é um dos lados, mas há um lado que pouca gente conhece, que são, por exemplo, que é a presença da SOS em escolas. Obviamente neste último ano e meio isso não foi tão possível, mas a presença em escolas, principalmente escolas secundárias, a dinamizar debates, e são, posso dizer-vos que se calhar por ano letivo são dezenas ou centenas de debates em que pessoas da SOS Racismo acabam por estar presentes e levar esta discussão para os nossos jovens, não é? E, portanto, levar um bocadinho a perspectiva política e da importância do combate ao racismo e de desfazer alguns mitos que existem sobre supostas diferenças entre quem tem uma tez de pele diferente e perceber isso. E é fundamental que existam este tipo de associações, como dizia o Paulo, porque de facto há problemas que ainda subsistem, apesar de todos nós gostaríamos que ninguém fosse discriminado pela cor da pele, mas sabemos que isso ainda existe hoje em dia, e todos nós, e se calhar todos nós, em algum momento da nossa vida, também já cometemos esse tipo de discriminação, já tivemos esse tipo de pensamento. Não estamos aqui eu não sou um ser ascético de possibilidades ou de pensamentos racistas ou xenófobos porque sou sócio do SOS. Agora, procuro ter esse próprio pensamento crítico sobre essas questões e perceber que não é a cor da pele que faz de alguém melhor ou pior pessoa. Não é nada disso. E, portanto, nesse sentido, a participação no SOS é muito... A minha participação neste momento tem sido muito mais no sentido de reflexão crítica sobre estas coisas, de como fazer o combate a essa discriminação e como fazer uma coisa que é também trazer para a vida institucional pessoas racializadas, pessoas não brancas, né? Trazê-las também, conseguir trazê-las para a participação, para o debate público, não diria só para o debate político, mas para o espaço público, fazê-las ocupar espaços aos quais normalmente
lhes estão vedados, não é? E esse também é um papel da SOS, e que é um bocadinho um trabalho mais de fundo, que se assemelha um bocadinho ao trabalho do movimento social, porque é um trabalho muito mais de mexer nas consciências. E esse lado também existe, neste caso, na SOS, que é tentar fazer esse upgrade nas nossas consciências e fazer toda essa discussão mais de fundo, e não só da intervenção cotidiana, mais de fundo sobre como mudar a situação, primeiro que tudo, identificando os problemas que existem e assumindo que eles existem, porque não... Esse é o primeiro passo, é assumirmos que há um problema e que ele existe, e depois perceber quais são as suas causas e quais são as formas de o começarmos a discutir. Eu acho que é muito este também o papel que as ONGs podem ter, que é não só o de criarem soluções concretas, mas o de contribuírem para um pensamento mais crítico, mais estruturado sobre os problemas, porque às vezes o movimento político, se quisermos mais institucional, acaba por discutir as soluções, não é? E nesse sentido, este movimento mais ONG, mais próximo do movimento social não tão formal, tem uma capacidade crítica e de reflexão, até porque não está comprometido com soluções imediatas, que lhe permitem equacionar e propor soluções que podem, no limite, ser muito mais interessantes do que aquelas que os partidos políticos, pensando numa democracia representativa como a que temos em Portugal, por partidos e principalmente composta por partidos, podem desenvolver. Muito bem, tal como o Luís referiu, as ONGs servem exatamente para tentar influenciar aquilo que depois são as políticas dos governos. Paulo, no teu caso, e dando o exemplo do teu pai, por exemplo, se não fosse o trabalho dessa tal ONG, que não sendo uma ONG institucionalizada, mas fazendo o trabalho de uma ONG, conseguiu-se fazer um grande avanço na lei, e vamos outra vez falar na objeção de consciência, exatamente pela intervenção dessas pessoas que souberam, provavelmente com muito esforço, com muitas portas batidas e algumas recusas, porque também faz parte, mas depois conseguiram com que os seus objetivos tivessem sucesso. E se calhar, se não houvesse isso, a lei tinha ficado coxa ou não tinha ficado tão boa. Portanto, a intervenção das pessoas foi essencial, neste caso, e na organização em que o teu pai fazia parte, foi essencial para que a lei fosse claramente melhor do que se eles não tivessem participado. Indubitavelmente, quer neste caso, quer noutros, a tendência é essa. Há uma característica deste tipo de organizações, seja nos movimentos sociais, seja nas ONGs, que raramente naquilo que nós chamamos o status quo tem, que é a tenacidade. É saber esperar, é ter capacidade de sofrimento para atingir objetivos. Que isto é uma característica muito evidente deste tipo de organizações. Porquê? Porque as pessoas estão pela causa, estão por aquilo em que acreditam, não estão com um objetivo material qualquer, estão convictos daquilo que estão a fazer. E, portanto, normalmente também têm a paciência necessária para atingir os objetivos a que se propõem. No caso, devo dizer que houve um trabalho muito grande, junto ainda da Constituinte, nossa primeira Assembleia, que era uma Assembleia ainda Constituinte, que disse nada fazer a Constituição, junto dos grupos que estavam lá, dos partidos políticos presentes. Eu recordo que o meu pai falava, chegava a casa e dizia, os tipos hoje aquilo era um stress, que eles comiam saídos uns aos outros, se fosse possível, e meter-me no meio deles, a falar de coisas que até são bastante soft. Quando eles estavam, era virados quase para se virar uns aos outros. Aquilo não era fácil, e eu tinha esse exercício de falar com eles, e rapidamente começou a perceber quem eram, usando uma expressão atual, os influencers no momento, para também, com isso, rapidamente conseguir introduzir o texto. E nós tínhamos um problema para resolver, curiosamente, que tinha a ver com o facto de termos saído de uma ditadura, que tinha tido uma guerra colonial, da qual tinha havido muita gente que tinha saído do país para não participar nela, e que há muitos anos que não podia voltar ao país. E, no caso da objeção de consciência, eu penso que também houve um benefício relativamente à questão da objeção de consciência, porque foi possível resolver o problema dessas pessoas, pela primeira lei da objeção de consciência, precisamente. E, portanto, e que era algo que incomodava também os parlamentares de diversos quadrantes de então, que era como é que vamos resolver o problema a estes homens, que, ao fim e ao cabo, estão de acordo com os valores que nós só agora é que reconhecemos todos, mas que eles reconheceram antes. E, portanto, e ter a noção da utilidade de um argumento ao lado para se conseguir outra coisa
está a trabalho e é preciso tenacidade, é preciso alguma inteligência. O meu pai tem bastante, não é por ser o meu pai, eu herdei para aí 20% e não é por, não estou a dizer isto porque fica bem, é porque é mesmo assim. Aquilo é uma enciclopédia viva. E ele teve essa capacidade, como também que todos os outros membros da ALOC, então. É importante perceber isto, que há esta diferença. Eu já agora, se me permitires, há aqui uma questão que acho que é interessante para nós percebermos, se calhar até o grau de evolução que isto tem. Naturalmente, as ONGs, por serem algo que já está institucionalizado, têm quadros jurídicos que as alimentam. É importante ter um quadro jurídico que alimenta as ONGs, mas depois esse quadro jurídico resultou naquilo que seriam 5 tipos de ONGs. Vamos lhe chamar 5 tipos de ONGs. Eu vou ler que é para não dizer disparates. Estamos a falar das organizações não governamentais das pessoas com deficiência, onde entram, nomeadamente, aquelas organizações de defesa dos deficientes da guerra do ultramar, precisamente, e entre outros. Eu não gosto do termo de deficiência, mas é assim que lhe chamam. Organizações não governamentais de mulheres, aquelas que defendem os interesses das mulheres, aquilo que serão os SOS Mulheres, que há várias organizações do domínio, e agora estou a ser injusto porque há mesmo várias e com muita qualidade a trabalhar. Estamos a falar das IPSS, curiosamente integram o espírito da ONG, porque são associações que procuram resolver questões sociais numa dinâmica não comercial. Portanto, elas fazem parte do setor da economia, que é a economia social. E depois temos as ONGs que falávamos há pouco de natureza ambiental. Sobre estas, deixa-me só dar um detalhe, porque tem sempre tido uma certa profissionalização nestas. Eu tenho dados do INE de 98 até 2019 que me dizem que em 98 tínhamos 326 membros destas ONGs de natureza ambiental remunerados e 2.000 não remunerados. Atualmente temos muito menos não remunerados, são 1.200, e temos um aumento exponencial dos remunerados, que passam a ser 583. O que nota-se aqui uma certa inflexão na alguma profissionalização dentro destas organizações de natureza ambiental. E não é por acaso que a gente, quando vê quercos e outras pessoas do género, está sempre a ver as mesmas pessoas. Não é por acaso, elas também comem, naturalmente profissionalizaram-se a fazer aquilo que fazem. E nem de propósito, então, Paulo Bernardo, eu sou sócio da Quercos, ainda há uns 2 meses tivemos uma Assembleia Geral, e o orçamento da Quercus é qualquer coisa de milhões. Não é milhões, mas sim. vai perto de já ultrapassa 1 milhão de euros. E vai de acordo com aquilo que tu disseste. Também, esse nível. Só para terminar com a tipologia de ONGs, temos então as ONGs de cooperação para o desenvolvimento, onde a gente vê surgirem as proteção e promoção de direitos humanos, nomeadamente falávamos há bocado da World Resistance International. Se ela estivesse cá, seria uma ONG dessa natureza. De ajuda à emergência, falaste há bocado em várias, e Cruz Vermelha é uma delas também, os Médicos do Mundo, por aí fora, os Médicos Sem Fronteiras, que não são portugueses, mas tendo cá uma delegação, tem este estatuto. Tudo que tem a ver com assistência humanitária e de cooperação para o desenvolvimento. Atenção, que este é o território nebuloso das ONGs. Eu tenho que dizer isto com toda a frontalidade. Porque em tudo o que o homem se mete, também põe há desvios. E é muito comum nas ONGs de cooperação para o desenvolvimento, muito comum não digo, mas acontece. Muito comum já é dar-lhe uma dimensão que também não tem. Acontece que algumas destas ONGs são autênticos serviços de espionagem de alguns serviços, particularmente de alguns países do hemisfério norte. E temos que dizer as coisas como elas são, porque até a Cruz Vermelha se prestou isso muitas vezes. Atenção, cuidado, porque estas ONGs muitas vezes também passam linhas vermelhas porque estão no terreno, é possível, vivem de financiamentos e quem os pode financiar muitas vezes é quem não tem a coragem de estar no terreno e acaba por financiá-las, mas exigir-lhes contrapartidas. E, portanto, às vezes isto é também pernicioso. E neste domínio da cooperação para o desenvolvimento, é preciso não esquecer que atrás da palavra cooperação, que é muito bonita, vem sempre uma outra que as pessoas têm muita vergonha de utilizar, que é a cooperação militar. Que mais não é do que difundir uma máquina de guerra pelo globo afora. Menos. E, portanto, eu com as ONGs gosto do princípio, gosto da ideia, mas não sou cego o suficiente para não perceber que pode, em alguns casos, ser bastante desviante e, em alguns casos, desviam-se bastante daquilo que procuram. Mas, olha, eu dizia que em Portugal havia estes 5 tipos de organizações não governamentais. Mas, sabes, nesse aspecto, os nossos irmãos brasileiros são muito mais desenvolvidos, porque quanto a tipologias,
Epá, eu não te vou dizer todas, porque elas são para umas 30. Mas desde a agrária, à ambiental, à que tem envolvido as questões animais, arte e cultura, cidadania em sentido estrito, comunicação, direitos humanos, direitos dos consumidores, relações internacionais, as questões de género, até questões da saúde envolvidas à questão da SIDA, curiosamente, segurança alimentar. Há aqui uma panóplia. Os brasileiros têm isto muito mais dissecado e muito mais, se calhar, mais instituído a trabalhar, tem mais organizações com uma tipologia muito maior. Olha, por exemplo, o ecumenismo, como sabes, tem a ver com organizações que se dão ao trabalho de se pôr a meio entre as diversas organizações religiosas e com isso criar consensos ou pelo menos abordagens de ligação, também fazem parte disso. Portanto, os brasileiros apostam muito na especialização das ONGs. É verdade, e vê-se isso logo pela panóplia de hipóteses que eles têm. E, portanto, já agora, do ponto de vista da constituição de uma organização não governamental, se alguém que nos está a ouvir estiver interessado em fundar alguma, aconselho que procure o Guia para a Fundação e Financiamento de ONGs, que está online. Se escreverem Guia para a Fundação e Financiamento das ONGs, no Google vai desaparecer certamente aquilo que eu estou a dizer. E aí podem perceber como é que se põe a funcionar uma ONG que, sendo uma instituição e uma organização, tem uma estrutura, mas que, só sendo uma estrutura reconhecida, que normalmente tem uma declaração de utilidade pública associada, poderá, por exemplo, usufruir de apoios para fazer aquilo que pretende fazer. E isto parece não, mas é importante, porque sem os meios não se chega a conseguir muitas vezes fazer as coisas. Exatamente. Luís, uma coisa. Força. Deixa-me só dizer isto, David, desculpa, eu não quero tomar conta disto, só dizer isto. Há bocado falávamos da distinção entre os movimentos sociais e as ONGs. A LOC seria uma ONG que nunca se candidatou a ser. O movimento de cidadãos contra o fim da linha amarela era um movimento social. Ok? Se querem uma distinção, na minha casa eu arranjo duas. Pronto, eu já ia falar também nesse movimento. Ainda vamos lá tocar um bocadinho, porque interessa-nos também aqui no nosso conselho. Luís, o Paulo falou aqui muito da questão assim, do receio que ele tem, e se calhar é o receio de todos nós, da instrumentalização de algumas ONGs, que muitas vezes olhamos para elas e logo à partida desconfiamos delas. Sim, no teu caso, o SOS Racismo, apesar de tudo, enfim, se calhar inicialmente estava conectado um bocadinho com movimentos mais de esquerda ou de esquerda radical. Achas que já se libertou disso e que hoje consegue ser transversal à sociedade? Ou também vocês não se preocupam muito com isso? Eu acho que mais do que preocupar-nos com a transversalidade, eu sou só sócio do SOS e não estou mandatado para falar em nome do SOS, mas a perspectiva que eu tenho sobre isso é evidente que o SOS é olhado como sendo uma organização próxima a movimentos de esquerda, porque quando eu dizia que nós procuramos desenvolver reflexão crítica, o nosso olhar crítico para as questões do racismo não se fica estritamente por perceber que as pessoas de cor diferente, de nacionalidade diferente, sofrem discriminações. Vamos à análise mais funda e mais concreta, e ela também é influenciada por pensamento de esquerda, e isso não tem mal nenhum. Eu acho que aquilo que o Paulo referia do ponto de vista do controle e até da profissionalização, que pode, em alguns casos, pode ser instrumentalizado, eu acho que é exatamente, muitas vezes, as organizações são muito mais suscetíveis de serem instrumentalizadas quando não se pensam e quando não pensam criticamente os assuntos do que quando pensam como se procura fazer dentro do SOS. Porque quanto maior for a nossa capacidade de reflexão crítica e de pensar o problema e questioná-lo, evidentemente com uma orientação ideológica, porque era um bocadinho aquilo que o Paulo dizia no início do programa, nós influenciamos todos uns aos outros e, portanto, não existem aqui organizações e pensamentos criados no vazio. Todos eles têm algum fundo, algum pendor de alguma ideia e, portanto, algum fundo que acaba por ter uma matriz ideológica, pode ser mais ou menos marcada, mas ela existe e está presente, e acho que termos a consciência de que ela está presente não nos compromete com isso. Eu acho que tentarmos fazer o inverso é muito mais comprometedor. E acho que as organizações que procuram
cuja sua principal preocupação é fazer que se demarcam de todo o tipo de questões e de posicionamentos ideológicos, sem pensar mais profundamente naquilo que são as questões que as orientam, coloca-as muito mais à mercê de instrumentalização do que aquelas que têm um raciocínio de fundo. Eu vou dar um exemplo do SOS, que é muito conotado ainda com o Bloco de Esquerda. Das pessoas que neste momento é mais conhecido e mais tem dado a cara pelo SOS, o Mamadou Ba, ele tem tido várias posições críticas sobre posições do Bloco de Esquerda e dos partidos de esquerda, do PS, do PCP. Ele tem tido várias posições muito críticas e muito assertivas, até no meu entender, e eu também sou militante do Bloco, e algumas delas muito assertivas, sobre posições desses partidos. E eu conheço o Mamadou, ele continua a ser uma pessoa claramente de esquerda, mas isso não o impede de criticar posições que existem. Eu acho que é essa autonomia, mas essa liberdade de pensamento e liberdade de crítica só existe porque as questões são todas elas muito refletidas e muito pensadas e, portanto, tem que haver esse pensamento estruturado e é isso que protege muitas organizações. Por outro lado, aquilo que o Paulo chamava a atenção há pouco, que era para a questão da profissionalização das associações e das ONGs, particularmente, é claramente um caminho perigoso, porque pode levar, não quer dizer que leve sempre, e há pessoas com muito mérito e com trabalho e com obra feita, podemos dizer assim, que têm feito coisas muito interessantes, mas a profissionalização pode levar a dependências e ao desvirtuar um pouco da causa fundamental pela qual se bate a ONG, mas ao mesmo tempo há também outro problema, que é a questão da institucionalização, obriga também a um nível de organização que depois é preciso perceber que se calhar algumas associações ou movimentos não terão capacidade para o ter, não é? Às vezes o próprio processo burocrático pode também levar à profissionalização e é bom que as próprias organizações tentem pensar um bocadinho nisso, não é? Como é que se conseguem organizar? Porque necessitamos do controle burocrático, eu também não tenho dúvidas sobre isso, no sentido em que é preciso alguma estrutura para evitar certo tipo de desvios, mas ao mesmo tempo é preciso perceber como é que esse controle não se torna num fechamento das direções das associações e deixam de envolver, de abrir a própria associação e, portanto, profissionalizar a gestão por razões burocráticas. E isso também é um caminho muito perigoso. Pegar noutra das coisas que disse o Paulo estava a pegar muito na questão, deu-nos aqui o exemplo entre os tipos de associações, os 5 tipos que temos em Portugal, e eu quando passei aqui a primeira vez pelo programa, vim cá falar por causa da minha experiência pessoal noutro domínio e remete para uma dessas associações das quais eu também sou sócio, vou apoiar as pessoas com deficiência. Também não gosto da expressão Paulo, mas pronto, mas é a que se utiliza e portanto vamos deixá-la andar. E depois posso um bocadinho também falar nisso numa próxima intervenção, mas o que eu queria dizer era, pela comparação que o Paulo fez entre os 5 tipos de associações que temos em Portugal, do ponto de vista institucional, com a diversidade de modelos que existe no Brasil. Não é? Eu acho que isso também nos remete para uma questão um bocadinho mais profunda da cultura de participação cívica e dos incentivos que há à participação cívica. E em Portugal sabemos que temos um déficit de participação cívica bastante grande. Veja-se, apesar de todo o esforço do Paulo e de outras pessoas, aquilo que aconteceu no movimento contra o fim da linha amarela, não é? Apesar de tudo, estamos a falar de um caso que vai afetar milhares de pessoas, mas que percebemos que o envolvimento das cidadãs e dos cidadãos não foi assim tão forte quanto poderíamos pressupor, porque eu acho que em Portugal também há uma falta de cultura de participação cívica que está muito enraizada em nós, deriva provavelmente, eu acho que deriva muito na nossa história recente do período de ditadura, mas também já não só disso, também de outras dinâmicas que em democracia fecharam muito a participação das pessoas na vida pública e isso cria, obviamente, faz com que a pressão para que se criem ONGs diversificadas e de setores diversos também não seja assim tão grande quanto isso e, portanto, seja mais um reflexo, não é? O fechamento da participação cívica, acho que essa discrepância que o Paulo nos apontou
de comparação dos modelos entre Portugal e o Brasil é reflexo também muito da falta de cultura de participação cívica que temos em Portugal. Muito bem, o Luís já falou e o Paulo também já tínhamos falado da questão do movimento contra o fim da linha amarela, que é uma tal, é uma espécie de ONG não oficializada, digamos assim. E eu ia perguntar ao Paulo, quando surgiu este movimento, ou melhor, como é que surgiu este movimento? Vocês, certamente não foste tu sozinho que organizaste isto tudo, mas podes ter sido tu a começar a pensar nisto e depois foste à procura, numa primeira fase, se calhar, de meia dúzia de pessoas que ajudassem, e depois, enfim, deu a este grupo. Enfim, pode não ter tido um impacto muito grande, mas eu lembro-me que houve uma manifestação à porta do Metro de Odivelas, onde todas as forças políticas, tirando a do Partido Socialista, que é governo na Câmara, estiveram presentes. Mas o início do movimento, como é que começou? Como é que houve essa necessidade de fazer a tal ONG não oficializada, digamos assim? Olha, tens é que ligar o som que a gente não está a ouvir. Começou como todas. Havia uma necessidade que não estava a ser sufragada pelas instituições e nós tivemos de tratar disso. E, portanto, começou como todas. Apareceu uma necessidade. Foi uma ofrenda dada, uma má ofrenda, dada pelo poder político com poder executivo, quer em Odivelas, quer no país. Como é que surgiu? Eu diria melhor, onde é que surgiu? Numa coisa que há 20 anos atrás não teria sido possível, nas redes sociais. Nas redes sociais, 2 ou 3 pessoas começaram-se a manifestar e perceberam que, até pelos seus impulsos naturais, deveriam de agir. E eu passo a dizer isto. Realmente eu fui uma delas, o Vítor Peixoto foi a outra, o Jorge Bentes também, mas a professora Hilda e a sua filha, digamos que são elas que dão o mote a tudo isso. Ou seja, é precisamente pela pena da moça, que para isso não me estou a lembrar do nome, que é ela que faz a primeira petição e é ela que é a autora da petição. E percebendo que andávamos nas redes sociais a falar sobre o assunto e que a petição estava a custar a arrancar as assinaturas, em determinada altura, por proposta do Vítor Peixoto, disse, nós temos é que nos juntar e arranjar aqui força de trabalho para fazer isto andar. E a coisa foi ganhando dimensão. Estamos a falar em 2017. Em determinada altura, o Presidente da Câmara de Odivelas teve o desplante de dizer que nós só tínhamos chegado ao processo em 2017. Eu, se estivesse no lugar dele, estava calado em relação a isso. Porque esse é o pior argumento que ele podia usar. Porque a gente chegou ao processo quando a informação caiu na rua. E ele realmente já devia ter defendido os odivelenses muito lá atrás, porque ele já sabia há mais de 2 anos do que nós. Mas resolveu achar que era bonito criticar-nos, porque só entramos em 2017 na questão. Quando ele próprio já tinha conhecimento do dossiê há muito tempo e aquilo que tinha feito era enterrar os odivelenses, como fez. Desculpem a minha expressão, não foi outra. E andar a fazer filminhos com o atual primeiro-ministro no Metro de Odivelas nas autárquicas anteriores. Mas a verdade é que há aqui um impulso gerado por uma reação a uma coisa errada por um conjunto de pessoas que acharam que, se calhar, juntas podiam fazer mais do que simplesmente estar a ser voz de protesto nas redes sociais. E a verdade é que juntámos, começámos a pensar o que havíamos de fazer e de imediato tínhamos a petição para fazer recolha de assinaturas e entrega. Nós a essa petição associámos um abaixo-assinado, porque ainda não estávamos na era Covid e permitia-nos ir para a rua falar com as pessoas. E o abaixo-assinado iria servir, como serviu, para lançar a petição no próprio Parlamento. Ou seja, nós tivemos 2 documentos que entraram no Parlamento em simultâneo, a petição e o abaixo-assinado. E o abaixo-assinado permitiu-nos o contacto com todos os grupos parlamentares no Parlamento, inclusive o próprio PS, e que na altura tinham assento no Parlamento. Por exemplo, os últimos 3 partidos que tiveram assento no Parlamento ainda não estavam lá na altura. Mas tivemos esse contacto, percebemos que havia, do ponto de vista político, genuinamente uma vontade de estar ao nosso lado e continuámos. Em simultâneo fomos fazendo contactos com as pessoas que nós conhecíamos, que eram as pessoas dos partidos políticos, mas em Odivelas, e as iniciativas foram ganhando dimensão. Houve reuniões conjuntas, com todos, onde organizámos esse evento que fala junto por exemplo, esse é um deles, junto à estação do Metro de Odivelas, em que se fez ali, e há fotografias a documentar que bandeiras diferentes também podem coabitar, desde que a causa seja a mesma, como era o caso, e coabitaram muito bem. E até digo, como odivelense, muito me orgulho a perceber
que a maturidade política permitiu aquilo. Porque acho que é regulador também de maturidade política perceber que as pessoas, não abdicando daquilo que acreditam, daquilo que é o seu desejo para aquilo que é a sociedade, naquele dossiê, percebendo que estavam de acordo, porque não trabalharem juntos? E fizeram. E isso deixa muito orgulhoso que todos nós tenhamos tido essa capacidade. Não é nada que nenhum se possa reivindicar, fui eu que consegui. Não. Isso foi conseguido por todos, porque nem, bastava não quererem para não ter acontecido. Mas ainda nessa altura tivemos sessões de esclarecimento, aliás, tivemos 2 sessões de esclarecimento no pavilhão de Odivelas e tivemos iniciativas no metro de distribuição de panfletos às pessoas, onde também estiveram as forças políticas, andámos a fazer esse trabalho. Mais tarde, já no verão seguinte, tivemos uma outra manifestação no Campo Grande, onde já não éramos só nós Odivelas, porque esta questão não nos afeta só a nós. Portanto, nós, enquanto movimento, começámos por olhar para Odivelas, procurámos apoios políticos naquilo que eram as forças representativas em Odivelas e também no Parlamento, que eram as mesmas, praticamente, e que depois percebemos, espera lá, isto não é um problema que só nos afeta a nós. Então, fomos atrás das populações do Lumiar, de Telheiras, e da Estrela, mais a sul, onde fomos percebendo que havia já também lá gente que estava chateada com o que se ia passar, porque também eram afetados, cada um ao seu género. E, portanto, isto foi ganhando dimensão, foi crescendo porque fomos juntando o número de pessoas e o número de afetados negativamente por esta medida. Acho que se fizeram coisas muito interessantes, vamos ser honestos. Eu sei que vivemos num país em que os altos dignatários acham que devem e podem desrespeitar a lei, mas a verdade é que este assunto foi uma grande vitória vê-lo vertido numa resolução da Assembleia da República que resulta da fusão de resoluções que cada um dos partidos apresentou ao seu jeito, mas que foi possível fundir numa só. E isso pode parecer que é pouco, mas do ponto de vista político, para quem tem cultura democrática suficiente, devia ter chegado para parar, porque se eu vejo que minoritariamente estou representado no Parlamento, que todo o resto do Parlamento me diz para isso, eu, se tiver cultura democrática, paro. Porque é isto que dita a democracia. A democracia é feita pelas maiorias também. E, portanto, e não se pode desrespeitar a maioria que no Parlamento surgiu com isto. Aliás, até surgiu nessa altura, pela primeira vez, aquela coisa das maiorias negativas, que eu nunca hei de entender, porque isso é um desrespeito para com o conceito básico da democracia. Maiorias negativas, eu tenho meio acesso a parvoíce, desculpem lá, é de pessoas que não saíram do 24 de Abril. Isso é de pessoas que não saíram do 24 de Abril, que andam a organizar já o próximo 25 de Abril, que são 50 anos, mas que ainda não se habituaram a isto. Porque ninguém pode dizer que quando os outros se juntam todos num caminho, essas pessoas são uma maioria negativa. Não pode. Porque isso é contrariar o próprio desígnio da democracia. É pôr em causa os pilares fundamentais da democracia. Pior do que não aceitar uma resolução, teria que ser uma aceitação, se quiseres, política, foi rejeitar juridicamente uma lei da República Portuguesa, que, curiosamente, a seguir à Constituição, é a principal, que é a Lei do Orçamento de Estado, curiosamente. Aliás, não é a primeira, é a segunda, que as primeiras são as leis de bases, é a segunda que é a Lei do Orçamento de Estado. Mas que é aquela que é a primeira naquilo que é a viabilização da aplicação de políticas. E com a simpatia do Sr. Presidente da República, que faz um comunicado à população que não lembra o diabo, que alimentou um ministro que não é do ambiente, é do cimento, e que fez a cegueira continuar, e estão as obras em curso. Há um amigo de todos nós, que estamos aqui hoje, que costuma dizer que só perde quem não luta. E, portanto, isto pode parecer aquela coisa do ganhei o jogo em cantos, em fora de jogo. Não é isso. Realmente a gente ganharia a causa se a causa tivesse imperado. Não imperou. Nisso perdemos. Agora, não me sinto perdedor na medida em que lutei por. E quando se ainda luta, não paramos de lutar. Em breve, quando se luta por aquilo que se acredita, independentemente do resultado final, pelo menos fica com a nossa consciência. Exatamente. E em breve haverá novidades. Portanto, ainda não paramos. Também já agora dizer isto, deixar as pessoas com esta questão, é que ainda não paramos e se é para o espectro jurídico que nos querem levar, a gente vai a caminho do espectro jurídico. Ainda não paramos. Isto está a ser tratado. Luís, tu querias falar um bocadinho do aspecto do lado das ONGs, daquilo que tu falaste, tem a ver com da deficiência, sim. Exatamente, com a tua deficiência, e fala-me então sobre isso. E também desafiado, e depois também já a seguir,
para fazer na mesma intervenção, até porque já estamos quase na reta final do programa, que depois me desses aquilo que tu achas, uma coisa positiva que uma das tuas ONGs em que tu participas tenha conseguido concretizar. O Paulo deu o lado negativo da coisa, que é lutar e não se conseguir obter resultados. Sim. Se bem que já percebi que afinal pode até nem ser bem assim, porque a luta afinal ainda continua. Mas depois, no teu caso, dá-me depois então uma coisa que achas que foi positiva e que marcou decididamente o bem-estar de quem, neste caso, ou da questão do excesso de racismo ou da questão da deficiência. Tá, ok, já lá vou. Deixa-me só pegar aqui na questão da linha amarela, porque não consigo resistir. E falando do lado de quem, no meio deste processo... Não, e de quem no meio deste processo, Paulo, ainda mais curioso, veio viver para a estrela, que ainda é a parte mais curiosa, mas não mudei de opinião, antes pelo contrário. Quanto mais penso sobre o assunto, mais certeza tenho do lado em que estava, e não só pela parte em que estava também a representar o meu partido, mas pela própria convicção sobre a causa. Mas eu queria só fazer o sublinhado, porque o Paulo falou fez uma história muito breve e muito bem feita de tudo isto, e ninguém melhor que ele para o fazer, mas eu queria só fazer o sublinhado de que, de facto, nesta questão em concreto, a esmagadora maioria das forças políticas, e refiro-me a Odivelas em particular, mas também pelas respectivas representações na própria Assembleia da República e até nos órgãos autárquicos aqui em Lisboa, na autarquia de Lisboa, as forças políticas deram um exemplo muito grande de mobilização e de perceberem o que é que estava em causa ali e de se juntarem naquilo que era correto e que era a sua perspectiva, porque não foi só o estarmos juntos na rua, nas bandeiras que ali vimos, como ainda antes de estarmos juntos nas ruas, eu, enquanto eleito na Assembleia Municipal de Odivelas, votei ainda antes disso, em conjunto com todos os partidos, à exceção do Partido Socialista, como é óbvio, vários documentos propostos em várias assembleias, apareceram documentos propostos por várias bancadas que chegaram a ser textos unificados de todas as bancadas e, portanto, e no tempo até às eleições autárquicas, esses documentos acabavam por passar porque o Partido Socialista não tinha maioria absoluta e, portanto, na Assembleia Municipal de Odivelas conseguimos fazer passar ainda alguns, ainda antes das eleições autárquicas. Obviamente, a partir daí, a coisa tornou-se mais complicada. Mas essa união entre os partidos, que têm perspectivas diferentes, até sobre a política de transporte e sobre questões relativas à mobilidade, os partidos deram aí um exemplo muito importante e acho que nesse sentido, sim, também concordo que valeu a pena esta luta. Quando eu chamava a atenção, me parecia havia, não houve um grande envolvimento dos cidadãos, um envolvimento tão grande como se poderíamos achar, até pelo entendimento que todos nós, os três, e muitas pessoas estão a ouvir-nos e conhecem todo este dossiê, sabem do impacto que isto vai ter na vida das pessoas e nenhum de nós tem dúvidas que quando muita gente se consciencializar vai perceber que devia ter estado, se calhar, mais proativo nesse combate. Mas acho que foi uma luta interessante e que juntou muita gente diferente, demonstrando que às vezes as lutas quando têm validade, podem ser protagonizadas e são apoiadas por pessoas que obviamente têm naturalmente pensamentos ideológicos diferentes, mas que conseguem perfeitamente e democraticamente juntar-se por aquilo em que acreditam, e esta questão da linha amarela foi e é, e acho que vai continuar a ser um bom exemplo dessa união e nesse sentido eu sinto-me muito contente por ter participado, quer enquanto representante do meu partido e mesmo enquanto cidadão, em ter estado ao lado de quem acabou por começar a dinamizar isto, na pessoa do Paulo e do Vítor Peixoto, do Jorge Mendes, da professora Hilda, da sua filha. Eu acho que dinamizaram isto muito bem e foi muito interessante, e acho que os partidos deram também uma lição de democracia ao perceberem o que é que estava em causa e não ficarem entrincheirados nos seus quintais e só com a sua bandeirinha, e percebendo que todos juntos podemos levar a questão mais longe. E eu acho que fizemos aquilo que nos competia e nesse sentido estamos também de parabéns, em particular os cidadãos que levaram isto para a frente em primeira instância. Sobre a experiência das ONGs, e nomeadamente aquilo que eu queria falar da ONG da deficiência, eu sou sócio, tenho uma deficiência visual e, portanto, sou sócio de uma associação que é a ACAP, é uma associação muito conhecida, constituída nos anos 80, que foi uma associação
que derivou de fusão de 3 antigas instituições que trabalhavam com pessoas com deficiência e que, por exemplo, ao contrário da outra associação da qual eu também já aqui falei hoje e também sou sócio da SOS Racismo, é uma associação que acaba por estar muito mais vocacionada para responder às necessidades das pessoas cegas e com baixa visão, não é? Numa lógica muito mais de serviços a prestar a essas pessoas do que numa lógica reflexiva sobre políticas para a deficiência. Não é que essa reflexão não exista, mas ali está muito mais presente a necessidade da resposta ao problema concreto, à ajuda técnica, ao conhecimento, ao aprender a ler braille, ao aprender a utilizar equipamentos de mobilidade, portanto, a desenvolver competências na área da mobilidade, competências na área dos cuidados do cotidiano, de todas as tarefas do dia a dia, para as pessoas cegas ou para as pessoas com baixa visão, e portanto há aí, eu queria falar disto só para chamar a atenção que estamos a falar na mesma de uma ONG, mas aqui muito mais virada para, não lhe quero chamar um prestador de serviços, mas muito isto, ou seja, colmatar aquilo que não existe tanto numa esfera mais pública e de mais de acesso universal, mas encontrou aqui um problema, não é? E procura desenvolver respostas concretas, aqui muito mais do que aquela perspectiva de refletir, de equacionar até as questões de uma outra forma, procura desenvolver respostas concretas. E era isso que eu queria chamar a atenção, porque aqui falamos, e voltamos aqui um bocadinho àquela distinção inicial que o Paulo fazia, não é? E, portanto, há associações que acabam por fazer isso, por ser mais prestadores de serviço, ou seja, aqui a ACAP aproxima-se muito mais, se quisermos, de uma IPSS, uma espécie de IPSS, do que propriamente uma associação antirracista ou mesmo uma associação ambientalista, não é? Que problematizam muito mais as questões que trabalham. Este é o tipo de associações que desenvolve respostas concretas, não é? Nesse sentido, e tentando responder também ao desafio do David, de encontrar aqui uma coisa positiva, eu vou tentar, não vou cumprir o teu desafio, vou tentar encontrar duas, pegando nas duas instituições que referi, uma para cada, e refiro, por exemplo, no que diz respeito à CAP, por exemplo, a formação. Vou-me lembrar agora de um workshop que a CAP fez até há muito pouco tempo, que é uma coisa que pode parecer insignificante, mas que é para ensinar as pessoas cegas ou com baixa visão, por exemplo, a cozinhar e a trabalhar na cozinha, as tarefas cotidianas da cozinha, não é? Isto pode parecer uma coisa muito insignificante para a maioria das pessoas, mas para as pessoas, para aquelas pessoas em concreto, para as pessoas com baixa visão como eu, ou para as pessoas cegas, esse tipo de formação é algo fundamental e é algo que pode transformar as nossas vidas. Não é? E, portanto, nesse sentido, esse é o tipo de apoio que é verdadeiramente transformador, ainda que seja muito pouco conhecido da grande maioria das pessoas, mas pode fazer toda a diferença na vida daquelas centenas ou dezenas de milhares de pessoas que têm essas dificuldades. No caso da SOS, racismo, eu chamaria a atenção, por exemplo, para algumas alterações à lei da nacionalidade que ainda não se aproximam daquilo que a SOS Racismo defende, por exemplo, mas tem havido uma evolução no sentido de aproximar a lei da nacionalidade mais no caminho de quem nascer em Portugal ser português, por exemplo. Eu acho que isso também é reflexo não só da ação da SOS Racismo, mas também da ação da SOS, no sentido em que voltamos à questão da problematização e da discussão, e do trazer para a discussão pública certos debates, não é? Quando nós trazemos para a discussão, nós, SOS, trazemos para a discussão pública a questão do direito à nacionalidade, porque um jovem que nasceu aqui, que nunca saiu de cá, muitas vezes não tem acesso à nacionalidade porque os pais não são portugueses, mas ele não conhece outra cultura, não conhece outra língua, não conhece outra vivência que não seja a vivência em Portugal. E sabemos o que isso pode dificultar na sua vida, no seu cotidiano, quer fosse na prática desportiva ou depois mais tarde, não ter acesso à nacionalidade. Não é? O trazer esses problemas para a discussão pública, obviamente é um contributo positivo para que depois os decisores políticos também se sintam pressionados, não é só pressionados no mau sentido, é também se estejam mais conscientes
para os problemas que existem e para a necessidade de tomar decisões. E, portanto, eu acho que este, por exemplo, é também um contributo muito importante, ou mesmo a própria discussão sobre a criminalização do racismo. Não é? Quando se traz esta discussão para a luz do dia, ou seja, dizer que o racismo deve ser considerado um crime, não é? Isto é muito importante, isto faz muita diferença, se calhar não na vida de 3 pessoas brancas como nós em Portugal, mas se calhar na vida de pessoas racializadas pode fazer muita diferença, a criminalização do racismo. E, portanto, eu acho que esse é um papel muito positivo, é trazer as questões, dar-lhes visibilidade e com isso, com essa visibilidade e com a discussão pública em torno dessas mesmas questões, influenciar a decisão política para que ela também identifique esses problemas e que promova soluções que melhorem a vida das pessoas. Eu acho que estes são os lados positivos que eu encontro assim de repente nestas duas instituições. Muito bem, já estamos quase com 1 hora de programa. Eu ia vos pedir para fazerem as vossas notas finais, 2 minutinhos, espero que não passem muito esses 2 minutos. Ia começar pelo Paulo e depois acabava no Luís. Paulo. Eu nestes 2 minutos tenho que começar por pedir desculpa. Há bocado, isto é improvável, eu não me ter lembrado o nome da moça, a Margarida Quintela, essa sim, a verdadeira autora da petição. E fica aqui a meia culpa. Para quem não me conhece sabe que eu sou uma desgraça com nomes, não me esqueço de uma cara, mas os nomes é um 31 da Armada, mas isto é indesculpável da minha parte. Margarida, se eu tivesse a ouvir, peço desculpa, és a pessoa primeira nesta questão. Ponto. Relativamente a esta questão da participação, as ONGs são uma forma, se quisermos, institucionalizada de participar. Devo dizer que, apesar de naquele movimento social as coisas não terem corrido ainda como gostaríamos, na outra que falávamos inicialmente, hoje em Portugal, se um médico não quiser participar numa IVG, não participa, porque pode usar o estatuto de objetor de consciência perante aquele ato médico, mesmo com as práticas de reprodução assistida. Um cientista em laboratório com a experimentação animal pode dizer que não, porque há essa possibilidade. A suspensão da aplicação de terapias vitais também pode ser dito que não, porque há essa possibilidade. As obrigações militares é sabido, é aquilo que é mais conhecido. Aliás, são as únicas que estão mesmo constitucionalmente consagradas. E, já agora, a maior parte das pessoas não sabe o direito à objeção de consciência dos jornalistas. Os jornalistas têm o direito de dizer não, eu não faço essa peça nesse tom, eu escrevo-a como quero. E isso é um exercício de objeção de consciência do ponto de vista formal e jurídico. E isso foi conquistado quando a objeção de consciência passou a ser um direito constitucionalmente consagrado. E, portanto, às vezes ganha-se, outras vezes não, mas nunca se ganha é quando se fica quieto. E a cidadania tem mesmo que ser reforçada. Eu acredito numa democracia participativa, com grande ênfase para o envolvimento das populações, e elas podem ser feitas espontaneamente, individualmente, mas também podem ser feitas de uma forma, se quiser, mais organizada. E isso, quer um movimento que ainda se está a organizar, quer uma ONG, que é uma estrutura, permitir-nos usar, pelo menos naquilo que são temas específicos com que nós achamos que temos valor para emprestar essa causa, podemos participar, pelo menos aí temos espaço de exercício de cidadania. Sendo que não me venham dizer que não gostam de política. Eu costumo dar este exemplo. Quando escolhem ir a uma mercearia e não ir à outra, estão a fazer um ato político. Metam isto na cabeça de uma vez por todas. Todos nós fazemos política. Porque quando eu escolho uma mercearia, estou a direcionar, neste caso, bens económicos num sentido e não no outro. E, portanto, cuidado quando a gente tem esta ousadia de achar que a política é uma coisa má, que é só para meia dúzia de meninos. Não, não é. É coisa que todos nós fazemos. E por que não fazê-lo de forma organizada através de uma ONG, já agora. Muito bem. Já agora aproveito para despedir também. Sim, senhor. Luís, 2 minutinhos para falar sobre aquilo que tu bem entenderes. Ok. Olha, eu vou aproveitar esta deixa do Paulo. Eu também queria falar desta parte da questão da participação política e que tudo na nossa vida é política. Estou absolutamente de acordo com aquilo que o Paulo disse. E queria chamar a atenção porque eu, como já aqui disse, e disse no outro programa que cá estive, sou eleito numa Assembleia Municipal, sou militante de um partido, sou do Bloco de Esquerda, para que fique claro e que não haja aqui equívocos sobre o assunto, mas isso, eu acho que isso não é incompatível com participação noutros movimentos e sou completamente pela democracia
partidária, acho que é importante que ela exista, mas, no entanto, acho que os movimentos sociais e as próprias ONGs são também um meio fundamental de aprofundamento da própria democracia, não é? E, portanto, eu entendo os movimentos e as ONGs como uma extensão, como um caminho para aprofundar a democracia, para trazer novas questões, nova capacidade de reflexão, como disse, até não tão pressionados pelo resultado imediatista, que às vezes os partidos têm muito aquela lógica do como é que está agora a sondagem, como é que vai ser a eleição daqui a 3 meses, vão gostar muito desta proposta, apresentar muitas soluções, e aí as associações e as ONGs têm uma capacidade de produzir conhecimento, de levantar questões que pode ser muito mais profunda e deve ser mais profunda, e devemos aproveitar isso como uma grande oportunidade. E os próprios partidos não devem sentir-se ameaçados por essas organizações, antes pelo contrário, devem colaborar com elas, fomentá-las e obviamente os cidadãos também participar aos diferentes níveis, não é? Eu quando estou no meu partido, tenho um compromisso, tenho um determinado tipo de compromisso. Quando participo no SOS, a lógica é outra. Obviamente a minha matriz não mudou, o meu chip não muda, eu não sou o Luís no Bloco e o Miguel no SOS, sou sempre a mesma pessoa. Agora, obviamente o foco é diferente e as lógicas de construções de respostas, de debate, de reflexão também são diferentes, porque os próprios coletivos são diferentes, têm naturezas diferentes e exigem coisas diferentes. Mas é importante esta multiplicidade de espaços, de participações, porque isso, certamente, quanto maior for o nível de debate, mais alargada for a participação, certamente mais forte é a democracia, e para isso contamos todos. Aqueles que fazem parte dos partidos, aqueles que escolhem não fazer parte, aqueles que fazem parte das ONGs, aqueles que escolhem não fazer parte. Porque escolher não fazer parte também é política. Pode ser a negação pode ser de uma forma negativa, mas não deixa de ser uma escolha política. Aqueles que se escolhem colocar à margem estão a fazer uma escolha. E, em muitos casos, estão a deixar que os outros escolham por eles. Mas isso é também um posicionamento político. Não é um posicionamento acima nem abaixo de outro posicionamento qualquer. É um posicionamento. E, portanto, era bom termos essa consciência. Deixa-me só dizer que aproveitar para fazer aqui um bocadinho de propaganda, porque o SOS Racismo vai lançar no dia 19 de junho deste mês, no Fórum Lisboa, portanto, na Via de Roma, um dicionário da invisibilidade que procurou juntar um conjunto de termos associados a questões de racismo e de xenofobia em muitas línguas que vão desde países europeus a africanos, a asiáticos, percorrem todos os continentes, e portanto vai ser um documento interessante, mais um que o SOS vai produzir e vai lançar. E agora sim, para terminar, deixa-me só cumprimentar os ouvintes, porque no início eu acabei por não cumprimentar os nossos ouvintes e YouTube aos espectadores, e portanto aqui saudá-los agora no fim, mas tenho o maior respeito por todos. Senhor, a expressão youtubers aos espectadores foi registada a patente. Muito bem, olha pessoal, muito obrigado pela vossa participação, mais um grande programa. Voltamos para a semana, até lá, divirtam-se. Voltamos à rádio, o Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada.